Pessoal, tudo bem? Meu nome é Abner Ramos, eu sou treinador, trabalho mudando a sua mentalidade para pensar conforme o reino de Deus pensa, conforme a sua verdadeira identidade dentro do reino, o que vai te trazer resultado em todas as áreas da sua vida. Então, antes de tudo, se inscreva no canal, dá o seu like no vídeo, ativa as notificações. Se você quer aprender mais sobre mentalidade do reino, como ter uma vida abundante que Cristo te prometeu, como mudar as suas crenças e parar de pensar de forma religiosa, de forma racional e pensar como o reino de Deus te programou para pensar, então se inscreve aí e fique atento aos meus vídeos, ok? Então vamos lá, uma pergunta que me fazem muito na caixa de pergunta do meu Instagram, que inclusive é Abner G. Ramos, segue lá. Onde está o reino de Deus? Onde se encontra o reino de Deus? Como acessar o reino de Deus? E várias perguntas dessa. E nós vamos responder essa pergunta. Claro, você provavelmente já deve lembrar da passagem que os discípulos perguntam para Cristo, mas Cristo, é nesse momento que o reino virá? Que na verdade é a mesma pergunta que está sendo feita aqui de uma outra maneira. Abner, onde fica o reino de Deus? Vamos lá, me segue lá no Instagram, ó. Esse conteúdo faz parte do meu curso Mindset do Reino e eu estou disponibilizando aqui gratuitamente para vocês, mas esse conteúdo é o do meu curso e o meu Instagram é Abner G. Ramos. Beleza. Onde está o reino de Deus? Entende uma coisa, quando você aceita Cristo, o Espírito Santo se conecta ao seu espírito. Se você não sabe, você é um espírito. Você não tem um espírito. Você é um espírito que tem uma alma, que é a sua mente, emoções e vontade, e habita em um corpo. Mas você é um espírito, ok? A sua identidade é espiritual. Tá? Então, quando você aceita Cristo, o seu espírito estava morto, o seu espírito estava inerte, o seu espírito estava sem ação nenhuma. Mas quando você aceita Cristo, novamente seu espírito tem vida. E o Espírito de Deus conecta ao seu espírito. E essa é a coisa mais maravilhosa que existe. O Espírito Santo conectado ao teu espírito. O Espírito Santo conectado ao teu espírito. Ele mora no teu espírito e você mora nele. Isso é magnífico. Então, a primeira coisa que você precisa compreender é isso. O Espírito Santo está em você, conectado ao teu espírito. Em certo momento perguntaram a Jesus, como eu disse, quando virá o reino? E Jesus respondeu a eles, certo? O reino de Deus não virá de lugar nenhum, porque o reino de Deus está em você. Compreenda uma coisa, existe um reino lá no céu e existe a extensão desse reino. Todo reino é dessa forma. Então vamos pensar no reino da Inglaterra. A Inglaterra, quando ela quer colonizar uma nova nação, ela estende o seu reino para essa nação. Ela se estende. Só que quando você entra numa nação colonizada pela Inglaterra, você entrou na Inglaterra, entende? Se você for nos Estados Unidos, em Chinatown, você entra na China, dentro dos Estados Unidos. Toda a cultura é chinesa, toda a comida é chinesa, a língua que eles falam é chinesa. Por quê? Porque ali está um pedaço da nação da China. O intuito de Deus era estender o reino dele para a terra através de Adão. Só que Adão declarou independência do reino. Ele cometeu um pecado e desobedeceu ao rei, que é Deus. Automaticamente ele perdeu a vida espiritual e se desconectou do reino. Quando Cristo veio à terra, ele veio para nos conectar novamente no reino de Deus. Então, qual é a forma de conexão no reino de Deus? É o Espírito. Então, quando ele morreu e ressuscitou, e eu aceito esse sacrifício, o meu espírito se desperta e o Espírito de Deus, que é o reino de Deus, sim, acessa a mim. E ele se conecta a mim. Presta muita atenção nisso, tá? Vamos lá. O reino de Deus na terra é o Espírito Santo. Esse vídeo vai ser muito breve. O reino de Deus na terra é o Espírito Santo e nada mais do que isso. Então, uma coisa que você precisa compreender é que o reino de Deus não é algo abstrato, ele mora dentro de você. Para acessar é para dentro. É para dentro. Quanto mais comunhão com o Espírito Santo você tem, maior acesso aos recursos do reino você tem. Uma coisa que é muito importante é que Cristo não fez nada na terra que não foi no poder do Espírito. Ele não fez nada no poder do Cristo Deus, ele fez tudo no poder do Espírito
Espírito de Deus. Por isso que ele disse, vocês farão obras maiores do que as minhas. Por isso que ele disse, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu vos envio. Você tem o mesmo poder que Cristo tinha, porque o Espírito Santo que morava em Cristo mora em você. Quanto mais você ora, quanto mais você tem comunhão com o Espírito Santo, uma comunhão real, quanto mais você medita na palavra de Deus e você acessa as questões espirituais, maior acesso aos recursos de Deus você tem. Por isso que o seu espírito ele tem algumas faculdades, intuição, comunhão, consciência. E quanto mais você tem comunhão com o Espírito Santo, maior intuição você tem do caminho que você tem que seguir. Por quê? Porque o Espírito Santo ele desperta o teu espírito e o acesso ao reino te dá direção. E essa é a verdadeira sabedoria, que é a intuição divina. Então, o que é e onde está o reino de Deus? O reino de Deus é uma nação, tá? Só que a extensão dessa nação é o Espírito Santo em você. É o Espírito Santo em mim. E aqui está o reino de Deus. E quanto mais eu dou liberdade para o Espírito Santo agir na minha vida, mais eu vou expandir o reino de Deus na terra. Quanto mais eu dou liberdade para o Espírito Santo agir na minha vida, mais Deus pode me usar para expandir o reino de Deus na terra. Compreende isso? Você compreende isso? Você tem que entender que você é um acesso, você é um portal de Deus na terra. Você é um agente de Deus na terra. E quanto mais liberdade você dá para o Espírito Santo, mais Deus vai te usar para expandir o reino dele, para ganhar vidas, para tocar a vida das nações, das multidões, através de vídeos no YouTube, através de Instagram, através de palco, através de praça, através de um café, através do momento que você der liberdade, ele vai entrar e vai te usar. E não importa se você é pastor, se você é líder, se você não tem cargo nenhum em igreja nenhuma, se você não faz parte de igreja nenhuma, isso não são pré-requisitos para que Deus possa te usar. O único pré-requisito é, você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Então tá feito. De resto, você está pronto. É só você se colocar disponível para isso. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Segue o meu Instagram lá, tá? Segue o meu Instagram lá. Olha só, esse post levou, em média, 2 horas e 13 minutos. Ele levou 2 horas e 13 minutos para ser feito. Ele tá lá no meu Instagram. E salvar esse post no seu Instagram para poder olhar novamente, leva nem 5 segundos. E esse conteúdo, como eu sempre falo, ele faz parte do meu curso Mindset do Reino. E esse é o meu Instagram que você está vendo aí na tela, Abner G. Ramos. Então se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo, ativa as notificações e nos vemos nos próximos vídeos. Certo, embaixador?